Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar um breve recado aqui para uma pessoa e eu quero desejar para você, meu camarada, o seguinte, que você saiba que eu desejo muito para a sua mãe que ela tenha muita paz, muita luz e que ela possa ter daqui para frente uma belíssima jornada, certo? E que você, lógico, né, você fique em paz, que você tenha tranquilidade e que você tenha sucesso. De todo o coração, cara, eu desejo muito, muito isso para você e muita, mas muita luz mesmo para a sua mãe, certo? Valeu, força sempre. O nosso vídeo de hoje é o seguinte, eu quero falar um pouco de história, contar algo a respeito da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um evento gigantesco lá do século XX. E mesmo que você não saiba detalhes a respeito da Segunda Guerra Mundial, com certeza você já deve ter ouvido falar, pelo menos, em nazismo, em Alemanha nazista, em Adolf Hitler. Daqui a acho que 3, 4 dias vai fazer 77 anos que foi lançado aquela bomba lá no Japão. Talvez você saiba isso. Talvez você já tenha ouvido falar de Anne Frank, Winston Churchill, enfim, alguns dos personagens que fizeram parte e fazem parte da história da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos contar também hoje a respeito de um personagem. E a história dela eu achei realmente impressionante. A história dela começa no mês de outubro, no ano de 1923, quando ela nasceu lá em uma cidade na Alemanha. O nome dela é Irma Grisi. E essa Irma Grisi é esta pessoa cuja imagem você está vendo aqui. Ela, muito cedo, ela tinha ali por volta de 14 anos de idade, 15 anos, ela perdeu a mãe dela. O pai dela era um homem que tinha uma certa simpatia pelo Partido Nacional Alemão. Esse Partido Nacional Alemão, caso você não saiba, era um partido que dava força, que dava sustentação, que dava um apoio completo para que Adolf Hitler pudesse implantar na Alemanha nazista os planos de conquista dele de tornar a Alemanha uma grande pátria. Essa Irma Grisi, ela ainda jovem, ela foi marcada por duas coisas. Infelizmente, as duas coisas não foram positivas. Uma é que ela não tinha muito apreço, muita entrega pela escola, pelo ato de estudar. Infelizmente, estudou apenas o básico. Dois, é que ela tinha, por outro lado, um desejo enorme, o coração dela batia forte quando se falava em Liga Alemã da Juventude Nazista. Ela queria fazer parte dessa Liga Alemã da Juventude Nazista. Era uma organização lá da Alemanha, claro, que tinha por objetivo convocar, chamar, atrair jovens, tanto rapazes quanto moças, para compor-se aquele quadro enorme para dar prosseguimento àquela ideologia nazista. E encantava os olhos da jovem Irma Grisi. Então ela colocou como objetivo de vida um dia fazer parte dessa organização, dessa liga. E para tanto, ela, antes de chegar lá, ela tentou trabalhar.
Ela tentou um emprego aqui, ela tentou um emprego ali, mas nunca dava certo. Ela inclusive chegou a fazer um curso na área de saúde para tentar se tornar uma enfermeira, mas também não conseguiu, não foi adiante. Quando ela fez 18 anos de idade, ela resolveu fazer o seguinte: ela se apresentou voluntariamente para ser um membro dessa Liga da Juventude Nazista. O pai dela, apesar de ser simpatizante do Partido Nacional, ele não gostou nem um pouco dessa ideia. Ele achava que a filha havia cometido um erro grande, e de fato foi, em ter entrado para essa liga. De modo que eles romperam e ele colocou ela para fora de casa. Agora essa jovem Irma Grese, ela estava sem lar e fazendo parte dessa Liga da Juventude Nazista. O primeiro trabalho dela, agora que ela estava lá dentro, foi o seguinte: ela foi designada para trabalhar no campo de concentração lá em Auschwitz. O trabalho dela no começo era um trabalho assim administrativo, no escritório lá. É interessante notar o seguinte, que a Alemanha, naquele período ali, com aquela questão de extermínio, de acabar com judeus, ciganos, poloneses, negros, homossexuais, enfim, fazia o que eles chamavam de limpeza racial, eles eram extremamente eficientes e organizados. Eles tinham os escritórios dele nos campos de concentração, eles tinham um registro dos prisioneiros, eles sabiam detalhes dos prisioneiros, quem era quem, qual era a condição. Por exemplo, aqueles que tinham uma condição melhor, tanto mental quanto fisicamente, muitas vezes eram enviados para campos de trabalho forçado. Os demais, que às vezes não estavam em condições, já eram velhos, enfim, umas deficiências, eles já jogavam para lá para serem futuramente executados. Então, de fato, eles eram muito eficientes até no momento de causar o extermínio. E esse era o trabalho inicial dessa Irma Grese. Só que, como ela era uma pessoa muito ambiciosa e muito eficiente, se mostrou eficiente nesse trabalho, ela começou a progredir. E à medida que ela progredia, ela começou a chamar a atenção de oficiais nazistas. E, com o passar do tempo, o que é que aconteceu com ela? Ela foi promovida. Agora ela saiu do escritório, da parte administrativa, e ela se tornou uma supervisora de campo. Agora ela estava literalmente lá no campo, vendo os prisioneiros. Aqueles prisioneiros que antes ela só sabia nome, fichas, documentos da parte administrativa, da parte do escritório. Agora ela estava vendo esses prisioneiros, esses homens e principalmente as mulheres, porque ela foi mais designada para cuidar das prisioneiras. E como supervisora de campo, ela, infelizmente, foi extremamente eficiente. Ela foi muito cruel, ela foi muito sanguinária, ela foi muito sádica. Ela usava cães ferozes para, quando era necessário, jogar esses animais ferozes em cima de prisioneiros, e esses cães praticamente devoravam vivo alguns prisioneiros, e ela não tinha nenhuma preocupação. Ela cometia abusos contra homens, mulheres, idosos e crianças. Ela usava um chicote que tinha uma tira de couro, e nessa tira de couro havia pedaços de metais presos, e ela provocava espancamento. Na maioria das vezes, esses espancamentos terminavam em morte. Mas mesmo quando não era morte,
aquele prisioneiro ou a prisioneira ficava gravemente ferido, quase que mutilado de tanto que era espancado. Isso quando ela não resolvia usar arma, porque ela sempre portava uma arma na cintura. Quando ela não tinha paciência para jogar um cachorrão em cima de alguém, espancar alguém com chicote, ela simplesmente ia lá e atirava. Essa Irmã Grise, ela ficou conhecida como... Dois apelidos foram usados para se referir a ela. A cadela de Auschwitz, e dois, a açougueira. Eu ia falar sanguinária, mas daria no mesmo. A açougueira de Auschwitz. Pois bem, só que essa carreira dela estava com os dias contados. A carreira dela estava com os dias contados. Porque quando foi por volta de abril de 1945, os aliados chegaram lá em Berlim e estavam dispostos a colocar um ponto final na guerra que já durava 6 anos, de setembro de 39 até abril de 45. E ela foi presa junto com outros oficiais nazistas. E agora, depois de presa, ela foi levada a julgamento junto com os demais. E durante o processo de julgamento dela, vieram à tona os diversos crimes, as diversas atrocidades que ela havia cometido contra prisioneiros e prisioneiras. E o mais impressionante de tudo é que ela, por ser jovem, ela foi descrita assim: jovem, bonita, atraente, bem vestida, loira, olhos azuis. Então, tudo isso se tornou um atrativo em torno dela, além do fato de ela ser sanguinária. A imprensa deu uma ampla cobertura para isso. Só que o julgamento dela, uma coisa que aconteceu foi o seguinte, é que havia um oficial britânico que ele era fluente no idioma alemão, e ele contou que entre os muitos nazistas que ele havia ajudado a interrogar, ele disse que aquela jovem foi a pior pessoa que ele já havia visto na vida dele. Isso vindo de um oficial britânico acostumado com os horrores da guerra. Ele disse, essa daí, com esses 19, 20 anos de idade, foi o pior ser humano que eu já encontrei na minha vida. Irmã Grise, ela foi condenada. Havia provas mais do que suficientes. Havia testemunhas. Haviam pessoas que nem precisavam falar, contar o que havia passado nas mãos dela, porque essas pessoas traziam no corpo as marcas da brutalidade, da violência, da tortura, da quase morte, de tudo que foram vítimas nas mãos dessa jovem. Daí ela foi então condenada. A condenação dela foi enforcamento. No dia 13 de dezembro de 1945, Irmã Grise, ela foi conduzida através de um corredor, e no final desse corredor havia uma sala, e nessa sala a morte estava esperando por ela. Ela que durante ali a carreira dela como supervisora nos campos de concentração, matou uma média de 20 e poucas pessoas por dia em execução, por dia. Agora ela estava para ter um encontro com a morte. A morte dela já estava preparada. Um palanque, um patíbulo com um alçapão, uma corda pendurada, e ela foi colocada nesse local em pé e a corda no pescoço dela. Foi lida de maneira breve o motivo pelo qual ela se encontrava naquela situação, e foi perguntado para ela se ela tinha algo a dizer em defesa dela. Ela ficou simplesmente
indiferente. A mesma indiferença que ela havia mostrado durante o processo do julgamento dela, ela continuou indiferente. Diante dessa indiferença, o carrasco foi autorizado a acionar o mecanismo do alçapão e Irma Grise simplesmente desabou. Só que ela não chegou no chão porque a corda freou a queda dela. Mas freou pelo pescoço. Uma corda forte, uma corda grossa, estraçalhou o pescoço dela. No dia 13 de dezembro de 1945, a açougueira, a jovem açougueira de Auschwitz, encontrou o fim dela. A cadela de Auschwitz deixou de existir no dia 13 de dezembro de 1945. Dias atrás eu vi esse documentário aqui pela internet. E documentário é uma coisa assim que eu gosto muito, além de ler biografia. E eu fiquei realmente bem impressionado com essa história. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para contar. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie. Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, dá essa força. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.